Mesmo diante desse apocalipse iminente, Lu Seng permaneceu estranhamente calmo. Ele observou o caos multicolorido descendo sobre si e falou em uma voz tranquila e assustadoramente baixa. Você realmente acha que isso é impressionante? Eu já vi luzes de lâmina 10.000 vezes mais brilhantes e devastadoras do que essa exibição patética. Sem dizer mais nada, Lu Seng respirou fundo lentamente. Seu corpo de apenas 1,7 metros tremeu levemente enquanto seus músculos se tensionavam como molas. Ele fechou os punhos, e a aura de uma intenção de punho de quinto estágio começou a irradiar dele, criando o vazio de poder enquanto se preparava para enfrentar Tan Zongjil de frente. A confiança de Tan Zongjil vacilou por um instante ao sentir essa mudança. Seu avatar da lâmina dourada rugiu com ainda mais ferocidade, e as correntes de energia de 4 cores se solidificaram numa aura massiva e ofuscante. Bem acima da cabeça de Lu Seng, a lâmina colossal desceu com a intenção de cortar até as próprias linhas de energia da Terra. Era um golpe absolutamente aterrador. Toda a região do espaço foi mergulhada numa tonalidade vermelho-sangue, como se uma montanha de cadáveres e um mar de sangue estivessem se manifestando no mundo real. Em um instante, o céu inteiro foi envolvido por um casulo sufocante de intenção assassina. Bã! Os marchalcentes distantes foram arremessados como folhas ao vento pela força da onda de choque. Gritos de dor e incredulidade ecoaram pelo ar. Ugh! O que é isso? Como um poder tão aterrador pode existir num corpo mortal? Até mesmo a poderosa marchalcente feminina Lin Shenjui foi obrigada a se curvar sob aquela pressão, usando cada parte de sua força para resistir à aura catastrófica da lâmina que descia. Lu Seng respondeu ao apocalipse com um único soco devastador. Depois de um ano de cultivo austero em Golden Crystal Island e de sobreviver a 10.000 batalhas de vida ou morte no mundo dos sonhos, ele finalmente tinha aperfeiçoado essa forma. Usando Shitian Will of Despair para canalizar o dão do massacre, usando sua intenção assassina como uma pele defensiva, seu estado supremo e o reino espiritual dos 4 símbolos como armadura, e sua própria alma como núcleo, ele lançou um golpe capaz de abalar a terra. Esse único soco carregava 100 vezes mais poder do que no dia em que ele salvou Dong Qinsu e emergiu das profundezas da terra. Bum! A lâmina dourada de 1000 metros colidiu com o punho concentrado de Lu Seng num choque que parecia parar o tempo. Não houve disputa. Em uma fração de segundo, rachaduras se espalharam pela enorme lâmina dourada como uma teia de aranha. Então, com um som parecido com o lamento de um deus morrendo, ela se despedaçou em milhões de fragmentos. Uma onda invisível de energia rasgou os céus, deixando fissuras negras no espaço. Tan Zongjil já não parecia o mesmo, seu cabelo estava despenteado, suas roupas viraram trapos e a arrogância gelada em seus olhos foi substituída por uma realidade quebrada. Seu rosto se contorceu em choque absoluto enquanto ele conseguiu perguntar, Lu Seng, como você pode ser tão forte? Seu rosto estava pálido como a morte e coberto de suor frio que não parava de escorrer. Um arrepio gelado correu pela espinha de Tan Zongjil enquanto ele murmurava para si mesmo, com a voz tremendo de incredulidade quase insana. Antes que sua mente sequer processasse a derrota, a força cinética daquele soco finalmente o alcançou, e ele caiu do céu como um pássaro quebrado, despencando em direção às profundezas escuras do oceano. Milhares de metros abaixo, os únicos sons restantes eram o mar se agitando e o vento assobiando. Acima do caos, o jovem falou lentamente, sua voz chegando clara a todos os ouvidos. Você não disse agora há pouco que eu era só sua pedra de amolar? Lu Seng virou a cabeça com uma expressão de puro desprezo. Tan Zongjil, você estava sonhando. Depois de esmagar Tan Zongjil pessoalmente, Lu Seng sentiu a frustração que carregava no peito finalmente desaparecer. Ele não tinha ódio profundo pelo homem, mas já estava cansado das tentativas de Tan Zongjil de manipular seu caminho. Agora, ele tinha arrancado essa figura outrora grandiosa de seu pedestal e a pisado na lama. A sensação de libertação era tão intensa que a palavra satisfação nem chegava perto de descrever o que ele sentia naquele céu e mar agora silenciosos. Os marchalcentes reunidos ficaram completamente paralisados, com rostos cheios de espanto enquanto tentavam entender o caos em seus corações. Em Yaven-Licent Island, especialistas de todas as facções do mundo olhavam para os monitores sem reação.
A verdade caiu sobre eles como um golpe físico. Tan Zongjil tinha perdido. Se a vitória anterior de Lu Seng contra Cumberland já era impressionante, isso aqui foi uma destruição total. Tan Zongjil tinha liberado seu poder máximo absoluto, um Dharma Idol quase divino, e Lu Seng simplesmente derrubou esse Deus dos céus de volta para a Terra. O impacto psicológico foi gigantesco. Com a mente agora clara, Lu Seng sabia que aquilo ainda estava longe de acabar. Seu olhar frio varreu os mais de 20 marchalcentes que estavam ali parados, atordoados. E vocês? As chamas predatórias nos olhos de Lu Seng acenderam novamente, e sua expressão ficou fria como aço. Ele perguntou diretamente: vocês realmente acharam que eu chamei todo mundo aqui só para assistir a um espetáculo? No meio da multidão, um marchalcente alto e robusto tentou um ataque surpresa desesperado, lançando um soco pesado. Seu pirralho, você é arrogante demais. Não esqueça que eu ainda sou um marchalcente. Mas antes que o punho dele sequer chegasse perto de Lu Seng, o jovem fez apenas um pequeno movimento com a mão. A força resultante lançou o marchalcente gigantesco centenas de metros para trás como se fosse apenas um inseto irritante. Lu Seng encarou os mestres restantes com aqueles olhos familiares e assustadoramente frios. Não deixem o orgulho cegar vocês, disse. Eu chamei todos aqui por um único motivo, dar a maior surra da vida de vocês. O céu voltou a se incendiar com as chamas da batalha, e a intensidade subiu rapidamente. Assim que terminou de falar, Lu Seng se moveu como um borrão, agarrando um marchalcente pelo colarinho enquanto ao mesmo tempo enterrava um soco no estômago de outro. Era rápido demais, perigosamente rápido. Os marchalcentes nem conseguiam acompanhar seus movimentos, muito menos reagir, e só conseguiam gritar de dor quando os golpes acertavam. O sangue começou a respingar pelo céu enquanto os sons de impacto ecoavam repetidamente. Uma enorme nuvem de poeira e energia esmagada envolveu a área de combate, deixando um rastro de caos absoluto e destruição. Os orgulhosos marchalcentes estavam sendo derrotados um por um, segurando o peito quebrado e membros destruídos em puro choque. Eles simplesmente não conseguiam aceitar a realidade. Como uma única pessoa podia destruir tão facilmente todos os seus lendários Dharmaformes? A expressão de Lu Seng permaneceu completamente inalterada durante todo o massacre, enquanto seu corpo irradiava um poder cada vez mais imenso e sufocante. Sua silhueta continuava pairando calmamente diante dos marchalcentes derrotados. O jovem continuou zombando deles, suas palavras cheias de provocação e desprezo enquanto destruía não apenas suas defesas, mas também sua dignidade. Levados à beira da loucura e incapazes de suportar aquela humilhação, os marchalcentes restantes soltaram um rugido coletivo de desespero. Todos ataquem juntos! Precisamos unir nossas forças e matá-lo! Não guardem nada! Liberem todo o poder de vocês agora! A resposta de Lu Seng foi como uma lâmina de gelo cortando os gritos deles. Então finalmente decidiram deixar o orgulho de lado e me atacar em grupo? A arrogância de vocês é tão ridícula quanto a força que tem. Eu vou esmagar cada um de vocês. Assim que terminou de falar, sua Absolute Golden Authority explodiu em um clarão cegante, se expandindo até cobrir todo o horizonte. Lu Seng desliza pela alta atmosfera com a elegância de um predador celestial, sua silhueta apenas um borrão enquanto atravessa um gigantesco martial artes Dharmaforme após o outro. Com brutalidade rítmica, ele alterna entre socos capazes de quebrar ossos e chutes devastadores, cada golpe carregando a força de uma estrela colapsando. Sempre que Lu Seng inicia um ataque, um grupo dos marchalcentes mais elite do mundo acaba destruído física e mentalmente, forçado a recuar em humilhação. Sem ousar mais guardar força, todos os mestres restantes invocam desesperadamente seus gigantescos Dharmaformes vindos da direção de Aventicent Island. O campo de batalha virou um pesadelo surreal, uma formação de gigantes brancos luminosos, cada um com centenas de metros de altura, cercando um único jovem que parece uma pequena formiga desafiando o horizonte. A escala desse confronto ultrapassou completamente os limites da imaginação humana, empurrando o mundo das artes marciais além de tudo o que se acreditava possível. Ainda assim, o aspecto mais chocante dessa batalha divina é que o Azarão, o único jovem, é justamente quem está destruindo sistematicamente o poder coletivo daqueles gigantes brancos.
Os Grandmasters e Great Grandmasters que assistiam ficaram completamente paralisados pelo choque psicológico, com o coração batendo forte no peito. Um único pensamento atravessou a mente de todos como um relâmpago: eles estavam testemunhando uma batalha histórica, um choque monumental de vontades que seria gravado para sempre na história das artes marciais. Esse é um momento lendário que vai chocar e inspirar gerações por séculos, uma história de poder que desafia até a ordem natural. A cena de 23 Martial Saints de nono rank se unindo desesperadamente contra uma única pessoa é algo que o mundo nunca vai esquecer, nem mesmo depois de 1000 anos. E o resultado impossível desse confronto também não. Um por um, os protetores do mundo são lançados pelos ares, seus gritos de dor ecoando no vento enquanto encaram uma realidade esmagadora. Todos chegam à mesma conclusão desesperada: não conseguimos vencê-lo. É simplesmente impossível. No alto do ar turbulento, um Martial Saint de nono rank, com o corpo coberto de hematomas e o orgulho completamente destruído, avança e agarra Harold pelo colarinho com uma mão trêmula e cheia de sangue. Harold, ele ruge, com a voz cheia de terror e fúria. Que diabos é esse monstro? De onde ele veio? Ele não está sozinho. Por toda a periferia, os homens mais poderosos do mundo reagem com o mesmo desespero, procurando alguém para culpar pela própria derrota. Harold, parado na beira do campo de batalha, observa tudo com uma expressão de puro horror enquanto os gritos desesperados ecoam em seus ouvidos. Sua mente está um caos, seu rosto completamente pálido. Ele não consegue entender como uma simples busca por Energy Crystals de alto nível no World Grandmaster Tournament acabou se transformando nisso, um desafio global que colocou os Martial Saints de todo o mundo de joelhos. Diante dos rostos distorcidos e furiosos exigindo respostas que ele não tem, Harold apenas balança a cabeça repetidamente. Eu não sei, eu realmente não sei, ele gagueja com uma voz fraca. Por favor, parem de perguntar. Eu sou apenas um pequeno e insignificante Martial Saint de nono rank diante desse deus. Lu Seng transforma sua mão em uma lâmina mortal e enfia seus 5 dedos profundamente no crânio de um gigantesco Martial Arts Dharmaforme com precisão assustadora. Com apenas um movimento de sua vontade espiritual, a cabeça colossal, uma estrutura de energia com centenas de metros, é esmagada violentamente em uma chuva de faíscas que se dissipam. Sem parar, Lu Seng mergulha para baixo em alta velocidade, sua perna descendo como uma guilhotina e chutando outro Dharmaforme diretamente em direção ao mar revolto. Sua voz fria e zombeteira ecoa no vento enquanto continua provocando. Isso é o melhor que vocês conseguem fazer? Vocês são fracos demais. Isso nem é uma batalha, é só limpeza de lixo. Nenhum de vocês consegue mostrar nem uma fração do poder que se espera de um mestre de nono rank? Os Martial Saints reunidos, ao ouvir essa humilhação direta, mostraram expressões cheias de conflito. Seus rostos se contorceram entre orgulho teimoso e uma raiva ardente. Ser chamado de lixo por um jovem estando no topo da força humana era uma humilhação ainda mais dolorosa que qualquer ferimento físico. Maldição até o fundo do inferno! Um Martial Saint finalmente explode, sua voz um rugido primitivo que ecoa sobre o mar. Seu corpo inteiro começa a pulsar com uma luz branca intensa e instável enquanto ele abandona qualquer cautela. Vasculhando seu armazenamento, ele pega um punhado de Energy Crystals de alta pureza, suas superfícies cristalinas brilhando com energia. Sem pensar 2 vezes, ele enfia as pedras diretamente na boca. Os cristais são consumidos instantaneamente, e uma explosão catastrófica de poder bruto e fúria pura surge dentro dele, ameaçando rasgar seu corpo de dentro para fora. Seus olhos se tornam um brilho vermelho sangue assustador, sem qualquer traço de humanidade. Seus músculos se expandem até parecerem aço trançado, a força da transformação rasgando sua pele em vários pontos. Garras afiadas surgem das pontas de seus dedos, cortando o ar com um assobio frio. No meio dessa transformação monstruosa e dolorosa, um rugido cheio de ódio profundo rasga o espaço como um trovão sobre o oceano. Seu pirralho arrogante, ele rosna com uma voz distorcida e demoníaca. Eu sacrifico minha própria vida se for preciso para te derrubar. Movendo-se como um raio negro irregular, ele atravessa a distância entre os dois em um único instante, surgindo diretamente diante de Lu Seng. Seu punho está tão apertado que os ossos rangem, veias saltando pelo braço como serpentes.
Eu não me importo mais com o preço, ele sussurra entre sangue. Eu quero a sua vida. Ele canaliza cada pedaço de sua força vital queimando em um único soco final. Bum! Um punho gigantesco, brilhando como diamante cegando os observadores, atinge com violência as costas de Lu Seng. Um som aterrador, como um trovão catastrófico, ecoa por quilômetros sobre o mar. Uma corrente violenta de energia roxa, parecida com lava, manifestação de sua dor e fúria, explode no ponto de impacto, engolindo completamente o corpo de Lu Seng. Uma explosão que abalou a terra seguiu o impacto, a onda de choque tão densa que parecia o próprio tecido da realidade se quebrando. Terra e rochas da ilha próxima foram pulverizadas em pó pela pressão absurda, enquanto uma nuvem espessa de destroços voava em todas as direções, cobrindo o céu. A energia liberada naquele momento parecia uma supernova comprimida em um único ponto. Lentamente, com uma calma assustadora, Lu Seng começou a se erguer do centro dos escombros fumegantes. Aquele soco realmente foi pesado, um golpe carregando a existência inteira de um Marte ausente. Não era suficiente para tirar sua vida, mas foi forte o bastante para causar ondas reais de dor em seu sistema nervoso reforçado. Um fino fio de sangue escorreu pelo canto de sua boca, e ele limpou com as costas da mão, observando o sangue em seus dedos com curiosidade fria. Mesmo assim, não havia nenhum traço de raiva em Lu Seng. Pelo contrário, seus olhos brilhavam com um calor predatório ainda mais intenso, e um sorriso lento e animado, o sorriso de alguém que finalmente encontrou o que procurava, apareceu em seu rosto. Sim, é isso. Exatamente isso. Suas pupilas brilharam com uma luz estranha e transcendental. O jovem fez um gesto provocador para os mestres restantes. Quero mais. Aumentem a pressão. Vamos, tentem me matar de verdade, seus patéticos que se chamam discentes. Lu Seng ergueu o olhar, desafiando até os próprios céus. Uma formação de Marte ausente Dharmaformes, cada um com mais de 1000 metros de altura, se erguia diante dele como deuses antigos e furiosos, olhando para sua pequena figura com olhos frios e julgadores. Um dos gigantes rugiu com uma voz que fez o ar tremer. Eu me recuso a acreditar que um mero artista marcial de 8 rank tenha resistência para derrotar a vontade coletiva de todos os Marte ausentes deste planeta. Em seguida, ele ordenou desesperadamente aos companheiros que ignorassem o preço terrível que isso custaria aos seus anos de vida e devorassem os Energy Crystal juntos para elevar seu poder ao limite absoluto. Você ousa nos desprezar? Então morra sob a sombra da nossa fúria. Os Marte ausentes avançaram juntos contra Lu Seng, abandonando seus enormes Dharmaformes para concentrar toda a essência espiritual diretamente em seus punhos. Num instante borrado, o grupo já estava sobre Lu Seng, desferindo ataques ferozes e desesperados que caíam com a força de placas tectônicas colidindo. Nos rostos deles aparecia uma mistura assustadora de loucura, raiva cega e até um lampejo de alegria desesperada ao sentir que seus golpes finalmente estavam acertando o alvo. Lu Seng ficou preso no meio de um furacão implacável de violência, sendo atingido repetidamente pelo ataque coordenado dos Marte ausentes. O ar ao redor virou um borrão de punhos e chutes, cada golpe feito para esmagar ossos e destruir órgãos internos, enquanto os mestres colocavam a própria alma na tentativa de destruir o jovem que ousou zombar deles. Mais de uma dúzia de golpes pesados de nível Nidrank caíram sobre ele em sequência rápida, fazendo o eternal Undinbore de Lu Seng emitir sons agudos e chiantes. A pressão era tão absurda que o ar ao redor de sua pele começou a se ionizar, como se até seu corpo finalmente estivesse sendo pressionado pelo peso combinado do poder do mundo. Sob a força concentrada de um soco combinado, Lu Seng foi lançado direto para o chão como um meteoro caindo. Bum! O solo tremeu como se fosse um terremoto de magnitude 9, abrindo uma cratera gigantesca que engoliu seu corpo. O impacto gerou uma onda de choque devastadora que derrubou tudo por quilômetros, enquanto destroços caíam do céu e o rugido da explosão ecoava como um trovão interminável. Quando a poeira espessa começou a baixar lentamente sobre o terreno destruído, revelou não um cadáver quebrado, mas o rosto de Lu Seng, torcido em um sorriso arrogante e sombrio cheio de confiança assustadora. Bum! O Marte Albore de 1,9 metros de Lu Seng explodiu de repente em uma onda de calor intensa, tão forte que as projeções de Dharma marcial ao redor foram empurradas vários metros para trás.
Nesse momento, um mapa estelar dentro da consciência de Lu Seng começou a brilhar com uma intensidade celestial, e padrões dourados complexos surgiram sobre sua pele. O poder adormecido em todas as 278 Undin-Céus foi ativado ao mesmo tempo, acendendo as chamas sagradas da divindade dentro de seus ossos. Bum! 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 Lu Seng lançou uma sequência furiosa de socos e chutes, cada movimento representando técnicas no nível máximo de martial sente explodindo de seus membros. Um fogo primordial ardia em seu peito, ficando cada vez mais forte a cada batida de seu sangue. No fundo de sua mente, a figura humana roxa formada por estrelas começou a vibrar em alta frequência, liberando um brilho antigo e misterioso. Correntes de energia mental pura surgiram, querendo se fundir com sua carne, sangue e ossos. Nesse estado quase hipnótico, Lu Seng parecia enxergar o caminho de uma rota divina surgindo diante dele, enquanto sons de armas se chocando ecoavam como uma orquestra cósmica. Lu Seng fechou os punhos, o ar ao redor deles distorcendo pela pressão, e soltou um resmungo frio de satisfação. É isso, exatamente isso. Esse é o nível de pressão que eu precisava. Sim, esse é o batismo que procurei desde o começo. Dentro do corpo de Lu Seng, o mapa estelar interno pulsava com luz frenética, enquanto as Undin-Céus tremiam perto de uma metamorfose completa. Seus olhos brilhavam com uma intensidade quase assustadora ao sentir a chama em seu peito crescendo além do controle. Em sua mente, a figura roxa feita de estrelas liberava uma corrente crescente de poder mental, fundindo-se ao seu martial body e iniciando uma transformação milagrosa. Lu Seng respirou fundo e flexionou as mãos, demonstrando uma força capaz de sacudir a terra. Bum! Duas enormes esferas de luz condensada apareceram nas palmas de suas mãos, enquanto ao mesmo tempo a chama concentrada em seu peito explodiu em uma explosão harmoniosa de energia espiritual. O que diabos está acontecendo? Os martialcentes ao redor ficaram paralisados, os rostos cheios de terror ao ver o fenômeno. Antes que pudessem reagir, todos foram lançados pelos ares por uma força colossal que parecia o próprio mundo os empurrando para longe. Um poder nunca visto explodiu em ondas gigantes invisíveis com Lu Seng no centro. Bum! Essas ondulações aterradoras varreram tudo ao redor, destruindo matéria e energia antes de finalmente se dissiparem. A aura caótica do mundo foi varrida como lixo, e um vento invisível percorreu dezenas de milhares de quilômetros, levantando enormes ondas no mar distante. Quando o ar finalmente se acalmou, apenas a figura solitária de Lu Seng permaneceu parada no céu entre o mar e o céu. Seus braços estavam abertos e seus olhos fechados, como se estivesse imerso em um estado profundo de iluminação. No meio daquele silêncio estranho, Lu Seng abriu os olhos de repente. Seu olhar era claro e ao mesmo tempo infinito, com um brilho que parecia iluminar ainda mais o mundo ao redor, como se dois novos sóis tivessem surgido no céu. Finalmente conseguiu o avanço, murmurou Lu Seng, sua voz ecoando claramente. Ele olhou ao redor para a destruição com calma e declarou simplesmente: agora eu sou completamente invencível no mundo mortal. Acima e abaixo dele restavam apenas o som do vento e das ondas do mar. Enquanto nuvens brancas passavam lentamente no horizonte, Lu Seng permaneceu ali em silêncio, como a própria fonte de luz e centro do universo. Seu olhar examinava cada martialcente derrotado ao redor. Sua postura parecia a de um deus, porque naquele momento Lu Seng realmente tinha se tornado o deus do mundo mortal. Os martialcentes sobreviventes sentiram suor frio escorrer pelas costas ao vê-lo. Essa aura esmagadora, será que ele já rompeu para o Ninth Rank? Ele já conseguia nos suprimir todos sendo apenas 8 Rank, alguém sussurrou com os dentes tremendo. Se agora ele é Ninth Rank, então pode nos massacrar como formigas. Ele não é mais humano, é um monstro. Precisamos fugir, agora, ou vamos morrer aqui. Os membros da Dragon Squad olhavam para ele cheios de reverência. Naquele momento, uma frase surgiu na mente de todos ao mesmo tempo. Eles estavam vendo o verdadeiro Deus do mundo mortal, o limite absoluto da humanidade, representando luz absoluta, calor absoluto e poder absoluto. Se existisse o pico máximo deste mundo, ele certamente teria o nome do jovem pairando acima deles. Lu Seng é o verdadeiro God of War,
murmuraram os veteranos da Dragon Squad em Avenue-Saint Island, sentindo como se estivessem vendo um mito nascer diante dos próprios olhos. Por um instante transcendental, todos pareceram ouvir o som distante de enormes engrenagens cósmicas girando no vazio. Era como se a própria história estivesse mudando de direção, o destino do mundo sendo reescrito naquele momento. Não muito longe do centro da destruição, Lin Shenjui também sentiu o peso dessa mudança gigantesca, seus sentidos quase entrando em colapso diante da aura de Lu Seng. Esse poder realmente está além de qualquer descrição humana, ela murmurou, respirando com dificuldade. Há pouco tempo eu nem tive coragem de usar Energy Crystals e preferi treinar nas masmorras do submundo. Agora sinto que nem estou no mesmo nível que ele. Somos praticamente espécies diferentes. Ela teve a sensação de estar vendo a história nascer diante dos olhos. Este planeta mudou completamente em apenas um dia, percebeu. Uma nova era está começando, e sua luz é ofuscante. Agora não restava dúvida, o dominador absoluto dessa nova era estava ali diante deles, e seu nome era Lu Seng. A expressão de Lu Seng permaneceu calma. Ele não estava eufórico, apenas observando. Seu caminho para o Nidhogg tinha sido aberto à força, e a fusão entre seu poder mental e seu Martial Body finalmente começou, mas ele sabia que isso era apenas o começo. Do alto, Lu Seng olhou casualmente para os artistas marciais de Nidhogg reunidos abaixo. 300 anos de desenvolvimento das artes marciais, e ainda é patético, pensou. Mesmo com mais de 20 pessoas e corpos fortalecidos por Energy Crystals, eles não conseguiam passar por uma evolução real. Havia muitos inúteis entre eles, uma mistura de verdadeiros mestres e falsas lendas. São muitos de vocês, suspirou, e mesmo assim nenhum conseguiu me dar pressão real de vida ou morte. Nessa batalha eu até precisei segurar boa parte do meu poder para não matar todos vocês com um único golpe. Dentro de seu corpo, as 278 Undine Cells ainda não tinham acendido completamente a Flame of Divinity, ele nem tinha entrado no estado Martial God e sequer usou sua carta final, a arte marcial de nível 11, Vuivanfa. Lu Seng sentia que estava parado no meio do caminho, como se tivesse avançado apenas até metade do progresso sem enfrentar uma ameaça real de morte. Lu Seng suspirou profundamente, decepcionado. Agora eu entendo claramente. Mesmo que esses Martial Saints sacrifiquem tudo e lutem com tudo contra mim, esses lixos simplesmente não têm capacidade de me matar. Quando eu tinha apenas 22 Immortal Cells, já consegui suportar um golpe de um especialista de Rank. Agora que tenho quase 300 Immortal Cells, morrer para um Rank virou piada. Sinto que ainda estou apenas no meio do avanço para o verdadeiro Rank, pensou. Ainda não completei a fusão perfeita entre meu Martial Body e meu poder mental. Se ao menos existisse um oponente que pudesse me levar a uma batalha real de vida ou morte, esse seria o ideal, pensou. Assim meu corpo e minha energia mental se fundiriam muito mais rápido. Agora, sua única esperança parecia ser o Lan Shen que estava para chegar. Fracos. Eles eram patéticos demais até para descrever. O Lan Shen é um especialista de Tier 10, lembrou a si mesmo. Espero que você não me decepcione. Lu Seng desceu calmamente e pousou em Holy Isle. A multidão no centro da ilha se espalhou como pássaros assustados. Lu Seng voltou ao lugar onde estava antes e pisou no chão com o pé direito. Bum! O solo se abriu e um jorro de Energy Crystals explodiu como um geyser de diamantes. Você está dizendo que Lu Seng carregava todos esses cristais com ele o tempo todo? Alguém murmurou, chocado. Não seja ridículo, respondeu outro. Onde ele esconderia quase 500 quilos de cristais? Deve ser algum truque mental avançado. Lu Seng envolveu os cristais com sua energia mental e os fez flutuar ao seu redor enquanto caminhava até os Immortal Badasses da Dragon Division. Um sorriso verdadeiro apareceu em seu rosto. Que tal eu voltar para o Dragon Country com vocês hoje? Os Immortal Badasses da Dragon Division ficaram vermelhos de emoção, tão empolgados que não conseguiam nem falar. Isso estava muito além dos sonhos deles. A Dragon Division só esperava conseguir treinar um Martial Saint de Nidhogg.
Nunca imaginaram que, depois de mais de 200 anos de busca, o céu guardaria para eles a arma definitiva, o limite máximo da humanidade. Era como ganhar um prêmio gigante depois de décadas de espera. Eu vou avisar o quartel-general para mandar um transporte de primeira geração agora mesmo, alguém disse. Um dos líderes da Dragon Division pegou o telefone seguro e começou a ligar. Logo, o som distante de um jato especial da Dragon Division apareceu no horizonte. Lu Seng estreitou os olhos observando o avião chegar, quando uma voz o chamou. Eastermir! Lu Seng olhou para trás. Um homem de cabelos prateados e aparência elegante, Cumberland, gritou para ele. Eu reconheço a escala do seu poder, Lu Seng, mas tenha cuidado. Tomar todos os Energy Crystals para si pode levar à sua própria destruição, e talvez até à destruição deste planeta. Pense nas consequências da sua ganância, acrescentou Cumberland. Lu Seng olhou para ele de forma casual e sorriu de lado. Se o seu superior tiver alguma reclamação, mande ele vir falar comigo. Fique tranquilo, Cumberland. Você não vai ser envolvido no que vem depois. Cumberland ficou congelado, completamente chocado com a ousadia do jovem. Parecia que iria protestar, mas as palavras morreram em sua garganta, e ele acabou engolindo a própria indignação. O rosto de Cumberland se contorceu de frustração enquanto ele murmurava, afinal, o que esse monstro quer? Lan Shen, o guide que vem de fora, murmurou olhando para o horizonte. Ele realmente acha que pode enfrentar alguém assim? Isso é impossível. Ao redor, os especialistas em Holy Isle ficaram em silêncio pesado, olhando para as costas de Lu Seng com medo e respeito. Para os espectadores, parecia que estavam vendo um deus vivo ir embora. Um ser cujo nível nunca tinha aparecido na história registrada da Blue Star. Todos observavam segurando a respiração, imaginando se alguém assim voltaria a aparecer no mundo. O jato militar negro desceu rapidamente e pousou nas areias queimadas de Holy Isle. Lu Seng caminhou até a aeronave, e os membros de elite da Dragon Division seguiram como guarda-costas. Quando Lu Seng estava prestes a subir na aeronave, uma voz feminina interrompeu o silêncio. Espere. Por favor, espere. Lu Seng parou por um momento e virou para trás. Uma jovem extremamente bonita de cabelos loiros corria em sua direção, segurando a saia elegante enquanto atravessava o terreno irregular. Era Fiona. Fiona parou a cerca de 10 metros dele, o vento do mar soprando seus cabelos. Ela respirou fundo e gritou, misterioso Eastermir. Você vai embora, mas ainda não me disse seu verdadeiro nome. Lu Seng ficou em silêncio por um momento. Então um leve sorriso apareceu em seu rosto. Ele colocou as mãos nos bolsos e continuou andando em direção ao jato. Isso não importa. Esqueça de mim, Fiona. Algumas sombras não devem ser perseguidas. Além disso, acrescentou com calma, eu já tenho uma noiva esperando por mim. Então Lu Seng entrou no jato sem olhar para trás. Os membros de alto nível da Dragon Division entraram depois dele. A escotilha se fechou e o jato decolou. Fiona ficou parada na areia olhando para o avião negro sumir no horizonte. A compostura que ela tentava manter finalmente quebrou. 2 lágrimas escorreram de seus olhos. Como ele disse, é melhor esquecer que ele existiu, disse uma voz ao lado. Fiona nem percebeu quando Cumberland chegou. Ele colocou a mão em seu ombro. Você e alguém como ele, nunca estiveram destinados a seguir o mesmo caminho. Depois de um longo silêncio, o rosto de Fiona mudou para uma calma estranha, e uma nova determinação apareceu em seus olhos. Ela ajeitou o cabelo atrás da orelha e falou com firmeza, agora eu entendo. Sei exatamente qual é o meu caminho a partir de agora. Com essa declaração enigmática, Fiona se virou e saiu andando com passos firmes. Cumberland ainda a chamou, mas ela não olhou para trás, ele soltou um suspiro cansado ao vê-la partir. Logo depois, o peso das derrotas do dia voltou à sua mente, e seu rosto ficou sombrio. Um Marte ausente do ocidente, com a armadura rachada e o espírito cansado, se aproximou de Cumberland e falou em voz baixa e urgente. Cumberland, a situação é grave. Todos os Energy Crystals desta conferência foram levados por aquele garoto.
O que vamos fazer? Não podemos simplesmente aceitar isso. HMPH, respondeu Cumberland com a voz fria, estreitando os olhos enquanto olhava para o céu vazio. O que mais podemos fazer diante de um poder tão esmagador? Só nos resta esperar o Guide, Lan Shen, descer a este mundo, continuou ele com um sorriso cruel surgindo no rosto. Vamos deixar esse tal pico da humanidade descobrir o preço de quebrar as regras do cosmos. Ninguém desafia a ordem sem pagar por isso. Os marchalcentes ao redor concordaram com a cabeça. Ao pensar no Guide, um respeito instintivo apareceu em seus olhos. Sim, você tem razão, disseram animados. Lan Shen vai restaurar o equilíbrio e ensinar uma lição de humildade àquele Asterneiro ignorante. Só de imaginar a derrota de Lucende, os marchalcentes do Ocidente já sentiam um gosto de vingança. Um dos Centes até olhou para o céu com um brilho fanático nos olhos. O Guide é invencível. Um ser além da luta humana. Ele vai descer como o juiz final. Sim, ele vai nos dar a justiça que merecemos, acrescentou Cumberland, cheio de esperança sombria. Asterner, seu dia de acerto de contas está chegando. Você pode ser forte, mas não vai escapar da palma esmagadora de Lan Shen. Enquanto isso, bem longe da tensão das ilhas, no distrito militar do leste, uma cena muito mais tranquila acontecia na vila do chefe da família. O clima era doméstico e calmo no grande salão enquanto o entardecer se aproximava. Zhen Yufeng, Lu Hai e a jovem Lu Qing estavam reunidos na mesa da cozinha, mangas arregaçadas e aventais amarrados. Todos estavam ocupados preparando um jantar em família. Vamos fazer os melhores dumplings desta vez, disse Lu Hai rindo enquanto observava a massa. Essa massa está perfeita, vai ficar incrível. A mesa estava cheia de tábuas de corte, rolos de massa, farinha e tigelas de recheio bem temperado. Enquanto a família trabalhava e conversava, Dong Qingsu caminhava entre eles com elegância, servindo chá. Vocês estão trabalhando tanto, comentou sorrindo. Lu Hai e sua esposa sorriram para ela calorosamente. Ah, Qingsu chegou, disse Zhen Yufeng. Lu Qing completou animada. Obrigada, Sister Qingsu. Você é a melhor. Depois de quase uma hora trabalhando, Lu Qing soltou um grande bocejo. Mãe, se queríamos dumplings, era só pedir para o chefe preparar. Por que temos que fazer tudo isso? Somos muito mais lentos que um profissional. O que você sabe sobre o coração de um lar? Respondeu Lu Hai enquanto dava uma tragada no cigarro. Não importa o quão bom seja um chefe profissional, ele nunca consegue reproduzir o sabor da comida da sua mãe. Porque ela cozinha com amor. Lu Qing apenas revirou os olhos. O rosto de Zhen Yufeng ficou vermelho imediatamente. Ah, não fale assim na frente das crianças. Eu só queria praticar um pouco. Não quero perder a prática quando nosso filho voltar, quero que tudo esteja perfeito para ele. Lu Hai continuou elogiando. Estou apenas dizendo a verdade. Minha esposa é a melhor do mundo. Por dentro ele pensou, se eu parar de elogiar, hoje eu durmo no sofá. Lu Qing quase suava só de ver o romance exagerado dos pais. Era estranho, mas ao mesmo tempo engraçado. Tá bom, já entendi. O irmão mais velho é a pessoa mais importante desta casa. Então ela perguntou o que todos queriam saber. Virando-se para Dong Qingsu, perguntou suavemente, Sister Qingsu, quando você acha que meu irmão vai voltar? Já faz mais de um ano que ele saiu, e a casa fica tão silenciosa sem ele. Pois é, disseram Lu Hai e Zhen Yufeng suspirando. Que tipo de missão leva tanto tempo assim? Sentimos muita falta dele. Dong Qingsu olhou pela janela para o céu do entardecer, com o coração cheio de preocupação. Ela também não sabia a resposta. Justo quando o clima começou a ficar pesado, o celular dela tocou quebrando o silêncio. Dong Qingsu olhou a notificação e ficou imóvel lendo a mensagem. Seus olhos se arregalaram e ela soltou um suspiro surpreso. Sem explicar nada, ela correu para a porta. Lu Qing largou o rolo de massa e gritou, Sister Qingsu. O que aconteceu? Zhen Yufeng ficou preocupada ao vê-la sair correndo. Será que o exército deu uma missão urgente? Ela disse.
Ela limpou as mãos cheias de farinha no avental e correu atrás. Lu Hai e Lu Qing foram logo atrás. Quando chegaram do lado de fora, os olhos de Dong Qingsu já estavam cheios de lágrimas. Na entrada da vila havia uma multidão de oficiais militares de alto nível, todos usando os uniformes da Dragon Division. As medalhas brilhavam em seus peitos. Mas esses soldados rígidos estavam emocionados, olhando para o centro da multidão. Quando a família Lu viu quem estava ali, congelaram. Era um jovem alto e extremamente bonito, pouco mais de 20 anos. Seu corpo era perfeito e sua presença dominava o ambiente. O jovem deu um passo à frente, olhou para Dong Qingsu e disse suavemente, "Eu voltei." Dong Qingsu correu imediatamente até Lu Seng. Depois de uma separação tão longa, o homem que ela amava apareceu diante dela como um milagre. Ela o abraçou forte e escondeu o rosto em seu peito. Sentia o batimento de seu coração e sua respiração. Sua voz tremia cheia de emoção, "Eu esperei por você, esperei tanto tempo." Lu Seng a abraçou com carinho. "Qingsu, eu sei que foi difícil cuidar da minha família." "Obrigado." Percebendo o resto da família ali parado em choque, Lu Seng olhou para eles com um sorriso. "Pai, mãe, Qing, finalmente estou em casa." Os olhos de Lu Hai brilharam de orgulho. Esse garoto, conseguiu mesmo. Zhen Yufen chorava de alegria. "Que bom que você voltou." Já Lu Qing corria animada. "Irmão, por que demorou tanto? Espero que tenha trazido um presente incrível." A família voltou para dentro da vila. Lu Seng se juntou imediatamente ao grupo que fazia dumplings. "Vamos terminar esses dumplings juntos." Enquanto ouvia a conversa alegre da família, um olhar determinado apareceu em seu rosto. Até a lâmina mais afiada precisa de descanso na bainha. Mais tarde naquela noite, a casa ficou tranquila. Lu Seng e Dong Qingsu decidiram caminhar pelos jardins iluminados pela lua. Era maio e o ar já tinha o calor do começo do verão. Lu Seng segurou a mão de Dong Qingsu. "Lembro quando nos conhecemos. O clima estava exatamente assim." Dong Qingsu concordou com um sorriso suave. Dong Qingsu, que antes era conhecida por ser orgulhosa e independente, agora parecia tranquila caminhando ao lado de Lu Seng. Lu Seng puxou suavemente Dong Qingsu para mais perto. "Leve meus pais para Bai City por alguns dias. Preciso resolver algumas coisas aqui e depois vou encontrar vocês. Também precisamos começar a decidir nosso futuro." Lu Seng nunca tinha visto Dong Qingsu tão tímida. Ele ficou encantado e a beijou suavemente. Dong Qingsu fechou os olhos e correspondeu ao beijo. Enquanto isso, no quartel-general militar, uma grande sala de conferência estava cheia. Quase todos os generais da região estavam presentes. Um vídeo estava sendo exibido no telão central. Isso foi magnífico. Domínio marcial absoluto. O velho marechal da região central falou em voz alta. "Hoje é um dia que nosso exército deve lembrar. Nosso desejo de 200 anos finalmente foi realizado. Temos um verdadeiro God of War em nossas fileiras. E ele é mais forte que todos os marchalcentes deste planeta." O marechal continuou, "Além disso, existe outro assunto importante. Nosso God of War, Lu Seng, pediu para popularizar uma técnica específica de refinamento corporal em todo o exército. Ele quer que todos os soldados estudem essa técnica." A sala ficou em silêncio. O próprio God of War recomendando uma técnica nova? Um chip criptografado foi conectado e uma projeção 3D apareceu no telão. Uma figura humana feita de dados azuis começou a executar movimentos aparentemente simples, mas cheios de precisão. Os veteranos da Dragon Division observaram com atenção total. Conforme a demonstração continuava, o ceticismo nos rostos deles desapareceu e foi substituído por choque e admiração. A sensação de espanto cresceu pela sala. Quando o vídeo terminou, todos começaram a discutir animadamente. "Isso supera qualquer expectativa", disse um comandante emocionado. Mesmo sem testar a técnica, eles conseguiam sentir seu potencial. Outro oficial falou com empolgação, "Isso não é apenas uma melhoria das técnicas atuais.
Parece abrir um mundo novo de evolução física. A alegria naquele momento superava até a notícia do nascimento de um gênio supremo na Dragon Division. Eles sentiam que o limite da humanidade tinha sido quebrado. O Marechal observou todos e disse calmamente: vocês já perceberam. Essa técnica parece simples, mas sua aplicação é perfeita. Então ele revelou algo chocante. Segundo nossos testes iniciais, a eficácia desta técnica é pelo menos 100 vezes maior que os 24 exercícios de refinamento corporal usados globalmente. A sala inteira ficou em choque. Dados concretos não mentiam. Essa técnica abriria uma nova era nas artes marciais. Um oficial levantou-se animado. Um tesouro das artes marciais. Apenas alguém como Lu Seng poderia criar algo assim. Antes, os membros da Dragon Division apenas temiam o poder de Lu Seng. Agora, ao ver essa técnica revolucionária, esse medo se transformou em reverência profunda. De repente alguém levantou a mão. Espere. Se essa técnica é tão importante, devemos realmente divulgá-la para todo o exército. Ele continuou preocupado. Se espalharmos isso, mais cedo ou mais tarde vai vazar para outros países. O velho marechal respondeu calmamente: vocês estão vendo o verdadeiro coração de um Martial Sente. Um homem com uma vontade tão grande quanto as estrelas. Como alguém assim se preocuparia com interesses pequenos? Lu Seng já deixou claro, essa técnica existe para beneficiar todo o planeta e elevar o nível da humanidade. Ao ouvir isso, o homem que fez a pergunta apenas soltou uma risada amarga e balançou a cabeça com vergonha. Então é verdade, vivi mais de 100 anos neste mundo e ainda assim vivi em vão. Lu Seng tem um coração que abraça todo o universo, e nos olhos dele existe uma profundidade cósmica. Não é só a força marcial dele que está além de nós. A visão e o espírito dele superam os meus completamente. O silêncio pesado tomou conta da sala de conferências, e muitos dos veteranos presentes sentiram a mesma compreensão humilhante. Um profundo respeito começou a crescer em seus corações, indo além da simples admiração profissional e se transformando em uma verdadeira devoção ao caminho que Lu Seng abriu para a nação. O velho marshal que presidia aquela reunião histórica deixou um pequeno sorriso aparecer em seus lábios, enquanto seus olhos brilhavam como se enxergassem diretamente o futuro da Dragon Nation. Escutem todos com atenção, disse ele, com a voz baixa e poderosa. Devemos nos considerar extremamente afortunados. Estamos diante do início de uma nova era, uma era que está sendo moldada pelas próprias mãos do God of War da Dragon Division. Como se tivessem sido movidos por uma única vontade, os veteranos da Dragon Division se levantaram ao mesmo tempo. O som das cadeiras se arrastando ecoou pela sala, e suas vozes se uniram em uma saudação poderosa, jurando lealdade à nova era. Ao mesmo tempo, em um posto militar movimentado do Distrito Militar do Leste, o salão de treinamento público estava cheio de sons de esforço físico intenso. Ali, um jovem alto e magro, com a pele bronzeada pelo sol, Liu Qimin, treinava com uma concentração silenciosa que o destacava dos outros recrutas. Ele estava apoiado em um único dedo, fazendo flexões com precisão mecânica enquanto contava em voz baixa, 3.548. 3.549, apesar de parecer um exercício básico, a duração e a intensidade do treinamento dele estavam muito além do padrão de um soldado comum. O suor escorria como chuva, e seu uniforme militar estava totalmente encharcado. Parecia que ele tinha acabado de sair de um lago, mas ignorava completamente o cansaço. Seus olhos continuavam firmes como aço afiado. Liu Qimin repetiu os movimentos como um monge em penitência, forçando o próprio corpo a dar mais um passo. De repente, o silêncio do treino foi quebrado quando alguém entrou correndo no salão. Liu Qimin! Liu Qimin! Você não vai acreditar! Para de treinar um segundo! O recém-chegado era um jovem de óculos, com um rosto cheio de animação. Liu Qimin continuou treinando até completar exatamente a repetição número 4000. Só então parou e perguntou calmamente, o que foi? São notícias. Notícias incríveis, respondeu o outro, quase pulando de empolgação. Algo que muda tudo para nós. É algo enorme, disse o rapaz de óculos, sorrindo.
Tenho duas notícias incríveis. Qual você quer ouvir primeiro? Liu Qimin pensou por um segundo e fez sinal para falar a primeira. O exército acaba de ganhar um novo Military God, um Martial Saint. O quarto Martial Saint de 9º rank da história da Dragon Nation. Liu Qimin ficou visivelmente abalado. Quem é? Quem é esse Martial Saint? O rapaz de óculos balançou a cabeça. Ainda não anunciaram oficialmente. Mas muita gente acha que pode ser um dos 6 grandes generais. Alguns até disseram que pode ser General Lu Zheng do nosso Distrito Militar do Leste. Mas Lu Zheng desapareceu em Xinhai há 1 ano, então acho difícil. Além disso, ele ainda é um adolescente. Chegar ao 9º rank nessa idade parece impossível. Um brilho intenso apareceu nos olhos de Liu Qimin por um instante, mas ele rapidamente se controlou. Talvez, todos estão fazendo suposições. E a segunda notícia? A segunda é ainda mais útil. O exército está divulgando uma nova técnica de refinamento corporal criada pelo próprio Military God. Dizem que é centenas de vezes mais eficiente que os exercícios atuais. O rapaz de óculos levantou um pequeno pendrive como se fosse um tesouro sagrado. Muita gente nas zonas de guerra já começou a praticar essa técnica e está quebrando limites no mesmo dia. A força deles está aumentando rapidamente. E olha só, eu consegui uma cópia. Está tudo aqui. Por que ainda estamos parados? Vamos para o salão de treinamento avançado agora. Os dois saíram correndo do salão público como se fossem caçadores de tesouros. Observando tudo de um ponto escondido, Lu Zheng ficou em silêncio enquanto via Liu Qimin desaparecer no corredor. Um leve sorriso apareceu em seus lábios. Ao lado dele estava um general relatando a situação em voz baixa. Aquele garoto, Liu Qimin, é extremamente trabalhador. Sua base está prestes a alcançar o nível de um artista marcial de 2º nível. E conforme suas ordens, ele foi mantido longe de missões de alto risco. Lu Zheng ouviu o relatório e pensou por um momento. Em termos de recursos, dê um pouco mais de suporte a ele, mas faça isso discretamente. Não deixe que ele perceba qualquer tratamento especial. Entendido, general. Lu Zheng ainda olhou por um momento para o lugar onde Liu Qimin tinha desaparecido. Fortalecer a base marcial dos soldados comuns é essencial, pensou ele. Quando eles enfrentarem as marés de Otervoro de Beas, até um pequeno aumento de poder pode decidir entre vida e morte. Algum tempo depois, o silêncio de outro salão de treino foi quebrado por um grito animado. Ha ha ha! Consegui! Finalmente cheguei ao level 3. Essa técnica do God of War é incrível. O God of War é invencível. Com alguém assim liderando nosso exército, ninguém precisa mais se sentir inferior diante dos discípulos arrogantes dos Martial Saints. Em meio aos aplausos e elogios ao seu nome, Lu Zheng parecia sentir tudo isso através de uma conexão espiritual invisível. Era como se aquela fé lhe desse uma forma de poder divino. Lu Zheng pensou silenciosamente, então é assim que é ser reverenciado por milhares de pessoas, será que é assim que nasce uma existência eterna? Aquilo lembrava os conceitos de cultivo que ele tinha lido em romances em sua vida passada. Parece que despertei um novo talento através dessa conexão, pensou ele enquanto sentia a energia em seus meridianos. Um poder divino relacionado ao renascimento da carne e do sangue. Mas meu objetivo não é ser um deus adorado. Quero me tornar o próprio símbolo das artes marciais. Quero ser a personificação do caminho marcial. No topo solitário do Spirit Peak Mountain, uma torre antiga se erguia entre as nuvens. Tan Zongjil, vestindo uma túnica branca de marshal, sentava-se de pernas cruzadas dentro da torre aberta, imerso em silêncio profundo. Naquele confronto catastrófico do Old Grandmaster Tournament, Tan Zongjil sofreu ferimentos graves. Mas o verdadeiro dano não estava no corpo, estava em seu coração. Ele murmurou para si mesmo, meu caminho e o dele são completamente diferentes, por isso nossos caminhos se separaram. Mas eu nunca imaginei que um garoto que antes era apenas level 7 pudesse me derrotar com tanta facilidade. Meu Down Heart está cheio de rachaduras. Aquilo não era apenas uma derrota.
Significava que todo o caminho que ele seguiu por mais de 100 anos havia sido negado. Tan Zongjil tentava desesperadamente restaurar sua vontade marcial, mas a imagem do punho de Lu Seng não saía de sua mente. Mesmo que você seja mais forte agora, isso não significa que seu caminho seja o verdadeiro, disse ele abrindo os olhos. Você disse que se tornaria um Martial Saint e destruiria as torres sagradas, e espalharia o conhecimento para o mundo inteiro? Ha ha ha! Ridículo! As rachaduras em sua vontade começaram a fechar um pouco. Lu Seng, você realmente acha que alguém daria todo o conhecimento de sua vida para o mundo? Você é mais forte agora, por isso o mundo acha que está certo. Mas se eu me tornar mais forte que você um dia, meu caminho será o verdadeiro. Tan Zongjil cerrou o punho e um brilho de espada apareceu em seus olhos. As rachaduras em sua vontade desapareceram momentaneamente. Em poucos meses tudo vai mudar, pensou ele friamente. Quando o Guide descer dos planos superiores, Lu Seng certamente morrerá. Nesse momento um subordinado entrou correndo. Meu senhor! Lu Seng fez um novo progresso enorme. O que? Lu Seng divulgou uma nova técnica de refinamento corporal para todo o exército. Ele declarou que qualquer pessoa pode aprender essa técnica. Tan Zongjil abriu o arquivo holográfico e começou a assistir aos movimentos. Conforme a demonstração avançava, os olhos de Tan Zongjil se arregalaram. O símbolo de espada de sua vontade marcial começou a rachar novamente. A pressão mental foi tão grande que suas pernas cederam, e ele caiu de joelhos no chão de pedra. Um coração assim, como alguém pode descrever um espírito desse tipo? Ao mesmo tempo, a antiga torre começou a desmoronar, ecoando pela montanha. Eu perdi, realmente perdi. Ele soltou um grito rouco. Perdi muito para ele, já não estamos no mesmo mundo. Enquanto isso, no pátio privado de Zhao Ji, a noite estava iluminada pela lua. Um jovem de 16 ou 17 anos estava sentado de pernas cruzadas meditando. Quem entrou no pátio foi Lin Shenji, conhecida como a mais bela e poderosa Martial Saint da Dragon Country. O jovem Zhao Ji abriu os olhos. Por que voltou tão cedo? O Gai Jinvoi já chegou. Lin Shenji retirou o véu de seda e balançou a cabeça. Não. O Gai Jinvoi ainda não chegou a este mundo. Então qual é o motivo da sua volta? Zhao Ji franziu a testa. Uma irritação rápida surgiu em seu peito, mas logo ele lembrou da própria situação, e seu tom mudou para algo mais calmo. O elixir de nutrição da alma ainda nem foi trocado, então por que você voltou agora? Lin Shenji respondeu com uma calma quase indiferente, minha presença aqui não tem nada a ver com essas coisas materiais. Eu voltei principalmente porque há alguém aqui que pediu para se encontrar com você. O jovem franziu ainda mais a testa, desconfiado. Alguém quer me ver? Será que Tan Zongjil finalmente veio assistir eu passar vergonha nesse estado miserável? Lin Shenji, nós fizemos um acordo. Depois que você recebeu minha essência de energia, prometeu me proteger com todas as suas forças. Então me diga a verdade, por que Tan Zongjil quer me ver agora? Lin Shenji balançou a cabeça firmemente. Eu nunca disse que era ele. Não é Tan Zongjil quem quer te ver, e sim outra pessoa, alguém que você conhece muito bem, embora talvez de uma forma diferente. Os olhos do jovem se estreitaram, cada vez mais confuso. Alguém que eu conheço? Quem poderia ser? Para de rodeios e fala logo o nome. Lin Shenji deu um passo para o lado e abaixou ligeiramente a cabeça em sinal de profundo respeito, abrindo o caminho para o visitante entrar. Ela falou em voz baixa para o jovem, é o mestre do Limitless Underworld. O sexto santo, Lord Sistint, veio ver você. O sexto santo, Lu Seng, entrou no pátio calmamente, com as mãos nos bolsos, exalando uma aura de domínio absoluto. Lu Seng até deixou escapar um sorriso provocador enquanto olhava para o lugar simples onde o jovem vivia. Olha só quem eu encontro, plantando batatas num cantinho tão tranquilo. Ah, sou eu mesmo. Surpresa, surpresa, seu velho desgraçado. No momento em que Zhao Ji viu aquela figura, suas pupilas se contraíram violentamente.
Seu corpo inteiro começou a tremer sem controle. O choque foi tão grande que ele cambaleou para trás, as pernas ficando moles. Vê você, é você, o Sexto Santo. Zhao Ji já tinha vivido quase 200 anos e conhecido inúmeras lendas. Mas ninguém deixou uma impressão tão profunda quanto aquele homem, principalmente porque o Sexto Santo já tinha chegado muito perto de matá-lo no passado. Zhao Ji olhou horrorizado e então virou um olhar desesperado para Lin Shenjui. Lin Shenjui, o quê? Como foi que você chamou ele? Eu devo ter ouvido errado. Ela respondeu de forma direta. Eu o chamei de mestre do Limitless Underworld, o Sexto Santo. Lord Sistint. A expressão de Lin Shenjui continuava completamente calma, sem o menor sinal de pena. Você me entregou todos os seus recursos, e eu vou garantir que um dia eles sejam devolvidos. Mas precisa entender uma coisa, diante do Lord Sistit, eu não consigo garantir nem a minha própria segurança, muito menos a sua. Na mente de Zhao Ji parecia que 100 trovões explodiam ao mesmo tempo. Seus ouvidos zumbiam e seu corpo enfraquecido balançava sem estabilidade. O mestre do Limitless Underworld. Lord Sistint. Lin Shenjui, uma poderosa marcial sente, estava realmente chamando o Sexto Santo de Lorde. O medo começou a tomar conta da mente de Zhao Ji. Quantas pessoas em todo o planeta eram dignas de receber esse tipo de tratamento de uma marcial sente? Nenhuma. Absolutamente ninguém. Somente um Gai Jinvoi que tivesse alcançado o lendário nível C poderia fazer os maiores mestres do mundo abaixarem a cabeça e chamá-lo de Lorde. Vê você, será que você já chegou ao nível C? O pensamento atravessou a mente de Zhao Ji, completamente em pânico. Enquanto eu estava escondido me recuperando, o que diabos esse homem fez? O que aconteceu com o mundo lá fora? Um terror frio e venenoso subiu pela sua espinha como uma serpente. Enquanto isso, Lu Seng observava calmamente o estado miserável de Zhao Ji. Ele notou o corpo marcial fraco, que agora tinha apenas a força de um artista marcial de 6º nível. Além disso, a alma do Martialdão ainda carregava ferimentos graves que não haviam se recuperado. Zhao Ji parecia frágil por dentro e por fora. Por isso, a aparição repentina de Lu Seng praticamente o empurrou para a beira de um colapso mental. Se fosse qualquer outro santo, talvez ele conseguisse suportar o medo. Mas a lembrança de Lu Seng era simplesmente forte demais. Já Lu Seng não tinha o menor interesse em perder tempo conversando com alguém naquele estado. Ele deu apenas um passo à frente. No mesmo instante, a luz do pátio pareceu enfraquecer quando sua aura se expandiu. Mesmo com o sol ainda alto no céu da tarde, o ar dentro daqueles muros ficou pesado, como o crepúsculo sombrio de um dia que está morrendo. Vou te dar exatamente 2 escolhas. A voz de Lu Seng era plana e assustadoramente calma. Você pode escolher viver, ou escolher morrer aqui mesmo. A expressão de Zhao Ji mudava freneticamente enquanto ele olhava ao redor, tentando desesperadamente encontrar alguma saída. Mas Lu Seng não lhe deu tempo. Se você não consegue decidir, então eu tomo a decisão por você. Num piscar de olhos, Lu Seng desapareceu do lugar onde estava e reapareceu diretamente na frente de Zhao Ji. Sua presença estava sufocantemente próxima. Antes que Zhao Ji pudesse sequer reagir ou levantar a mão para se defender, Lu Seng encostou levemente um punho no centro da testa do velho. Os olhos de Zhao Ji se arregalaram no último instante de consciência. A luz em suas pupilas apagou rapidamente. Suas pálpebras se fecharam e todo o seu corpo perdeu a força, caindo para trás como um boneco com as cordas cortadas.